Bom dia, somos as alunas Isabel, Laís, Júlia, Caroline e Ana Paula, que estão na câmera, da Escola Meta de Barro. E vamos fazer um podcast sobre comunicação. Então trouxemos para conversar sobre isso o professor Edson Carvalho, professor do Colégio Otília, professor de língua portuguesa do Colégio Otília, escritor do livro Leitura Agradável, onde fala sobre a infância, sobre brincadeiras, sobre as formas que o pessoal da época da década de 80, 90 brincava, né? Ali tem várias brincadeiras que a gente não tinha condição de comprar um brinquedo industrializado, então fazia meio que no improviso. E foram brincadeiras que marcaram gerações. E aí eu fiz uma união desses textos, né, dessas brincadeiras em forma de texto, e deu num livro. Eu tenho uma pergunta. O que você acha das crianças dessa geração estarem trocando as brincadeiras pelo uso do celular? É que na verdade assim, como a gente vive em um mundo globalizado, então assim, vai de cada pai, de cada região para região. Então, exemplo, se a gente for pegar as cidades aí que faz mais parte da área metropolitana, tem um recurso a mais, as áreas mais de interior já tem um recurso a menos. Então, assim, vai de pai para pai, de família para família. Lógico que a criança tem que aprender a mexer na tecnologia, mas ela também não tem que deixar de ser criança. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que os dois têm que ser moderados. Tem que ser ali de uma forma que um não prejudique o outro. A brincadeira da criança ali, ela vai trabalhar a coordenação motora, a saúde, o exercício físico, o conhecimento, a resistência, um monte de aspecto físico que ela vai ganhar. E a tecnologia, se ela ficar só na tecnologia, vai pender para um lado. Se ela ficar só de um lado, vai pender para o outro. Então eu creio assim que tem que pentear, como se fosse uma dose, né? Um pouco de cada um. E aí depende da família. Tem família que vive, por exemplo, se num prédio onde não tem um playground, não tem uma condição para as crianças brincar, eles vão ficar no videogame, vão ficar com a tecnologia e vai se apagando aquelas brincadeiras de criança. Um exemplo ali, uma brincadeira que é comum sim jogar bets. Hoje as crianças não podem jogar essas ruas cheias de carro, moto andando empinado, carro e aquele trânsito bem tumultuado, até uma forma de uma falta de respeito. Então é uma brincadeira que já vai se apagando nessa geração. Agora uma criança que vive numa parte mais retirada, pode brincar de se esconder, de pega-pega, de bets, de outras brincadeiras que às vezes não pode estar brincando essa criança devido ao próprio acúmulo de pessoas, né, até de situação, de condição mesmo. Bem, você sendo professor e falando sobre essas coisas da mudança de criança, eu gostaria de perguntar sobre o que você acha do novo ensino médio, do governo que está tentando aplicar o dia inteiro, a escola no período integral, onde as crianças teriam menos tempo para ter esse desenvolvimento entre si. Bom, aí é um problema onde que envolve a política. Então, a minha opinião simplesmente é uma mera opinião. Por uma parte é bom, por outra parte não é. Então, assim, às vezes a criança ou adolescente, pré-adolescente, ele tem o benefício de ficar a parte da manhã estudando e a parte da tarde fazendo outros cursos, fazendo outras coisas que eles querem, mas assim, também restringe bastante coisas que é o natural de uma criança, de um adolescente. Lógico que é um plano legal, um plano bacana, foi estudado, mas assim, hoje essa geração não leva muito a sério o ensino. Então pode também se dizer que às vezes é um tempo perdido. A
muito celular na sala de aula, aí às vezes o professor estuda, chega ali e não consegue, ele tem 2, 3 que não quer aprender, e não deixa os outros aprender. Aí na mesma sala tem um hiperativo, que não deixa os outros aprender. Daí na mesma sala tem um autista que precisa de silêncio para aprender. Aí aquele que não tem uma situação ali de laudo é aquele que mais perturba. Então é uma situação assim que no meu ponto de vista, se fosse levado a sério, onde todo mundo abraçasse, eu acredito que ficaria legal. E no meu ponto de vista também, eu creio que dependendo da escola, dependendo da instituição, do lugar, pode se aplicar legal. Agora tem lugar que a própria população, a própria comunidade local não vai querer. Um exemplo, essas escolas civil-militar, que é um monte de bairros, um monte de cidade, um monte de comunidades que não aceitaram essa escola. Eles veem com outro olhar, não conhecem a filosofia da escola, como esse novo ensino médio. Para vocês mesmo é legal, vocês mexerem com finanças, vocês ali mexer, por exemplo, todas essas tecnologias que a gente não tinha. Na nossa época era um curso de datilografia, onde você ia fazer uma prova, você tinha que tapar o olho e não podia errar a tecla. As máquinas ali de 30, 40 quilos. Hoje isso daí para vocês é normal. Se a gente falar, vocês acham engraçado e dão risada. A gente ia fazer a prova, apesar que eu nunca fiz, aprendi naturalmente. Colocava uma venda no olho e você tinha que ali memorizar as teclas. Hoje a criança, o adolescente fica o dia inteiro ali com o tecladinho do celular na mão, não conhece ali a sequência das letras do tecladinho. Então assim, voltando nessa questão do ensino médio, do novo ensino médio, são projetos aí bacanas, que foi um estudo, não foi feito nas ideias, vamos fazer e vamos aplicar. Isso aí veio lá de cima, mas é tudo questão política, a gente não sabe o que vai acontecer daqui uns dias mais para frente. Está tendo um novo aplicativo de inteligência artificial, o ChatGPT. E está tendo muita discussão da implementação dele nas escolas. Você teria alguma opinião sobre isso? Na verdade eu ouço falar, porque eu nunca mexi nesse aplicativo. Mas assim, tem alunos aí que usam para dizer que está aprendendo, que está fazendo alguma coisa, mas na verdade estou mentindo para eles. Eles estão pegando textos prontos, às vezes pegam o texto pronto, mas não sabe aplicar um acervo. Ou pega um texto pronto, não sabe usar uma pontuação, onde é uma vírgula, 2 pontos, um ponto final. Então, dependendo ali da situação, no meu ponto de vista, pode ser usado. Mas assim, nada mais do que o aluno processar no cérebro, passar pelo papel a ortografia da maneira que tem que ser, acentuação, vírgula, pontuação. Se quiser usar uma figura de linguagem, ele vai ter domínio dessa figura de linguagem para estar dando ali um recurso de estilo a mais no texto. Mas agora pegar uma coisa pronta que uma inteligência artificial fez e você colocar no caderno que você fez, tá mentindo para ele mesmo. Uma pergunta que eu também gostaria de fazer é... Esqueci a pergunta. É uma pergunta. Ah, sim. Você falou dos alunos, às vezes tem um autista, um que não tem laudo. Como você acha, e como a gente está falando de comunicação, você como professor, como você diria que, qual é o problema no momento dos alunos não terem o acesso o cuidado decente em visão desses problemas, seja autista ou surdo ou de visão, que às vezes não são muito bem abordados nas escolas? Na verdade, são processos, né? Então, às vezes a gente está debatendo, discutindo dentro das escolas, mas a casa não está tendo esse conhecimento. O aluno vai para dentro da sala, às vezes sem saber respeitar o próprio professor. Sai da sala sem pedir, entra sem pedir, porque na casa dele é assim. Daí ele chega na escola e pensa que a escola está ali para servir dessa maneira. Então é uma forma de indisciplina. Tem até já estudiosos aí que falam que muitos dessa geração têm que fazer uma escola para os pais ir na escola para ensinar os filhos a ir na escola.
Porque esses filhos não têm respeito com o professor, não têm respeito com os próprios alunos, não querem ali ter essa disciplina de chegar ali e valorizar o suor, o esforço que o professor tem, o tanto de estudo que ele tem, o conhecimento que ele quer passar para esses alunos, a bagagem que ele tem. Então, para eles estando ali com o celular na mão, eles pensam que são o dono da verdade, sabe tudo. E na verdade, o professor que tem estudado um monte, pode ser mestre, doutores, eles estão numa fase ainda de aprendizagem. Agora, imagina um adolescente de 14, 15 anos no início, pensa que sabe. Então, são processos, né? E eu vejo que a educação, ela tá para debater, tá para tentar entender uma forma melhor para solucionar, mas são seres humanos, muitos vão aceitar e muitos não vão, o que é certo para um, o outro é errado para outro, o que um gosta, o outro não gosta. Até na própria questão, que esse dia dei uma entrevista também, falando da questão da socialização. Hoje eu vejo essa socialização como ressocialização, porque a gente vive em volta como se fosse um Minecraft ali, um monte de quadradinho em volta da gente, paredes de vidro, onde cada um no seu mundo, um se turma com o outro, um se socializa com o outro. Então é uma forma de ressocialização invisível, que isso é comum em famílias. O próprio jantar, o próprio almoço, já não tem essa comunhão, já não almoçam, já não jantam juntos. Um na sala, outro na cozinha, outro no escritório, outro na rua, outro não quer. Espera todo mundo comer, outro vai. Aí tem a questão dos grupos sociais, o skatista anda com o skatista, motociclista com motociclista, vocês mesmos, da turma de vocês, A não se turma com a B, a B não se turma com a C, o primeiro não se turma com o segundo não se turma com o terceiro. Então é uma situação assim que a gente está vivendo, que ao mesmo tempo é bem delicado de tocar no assunto. É falta de amor, eu vejo assim com o outro, né? A própria compaixão, a própria você se pôr no lugar da outra pessoa. Você acredita que futuramente isso muda? É uma pergunta assim que eu não consigo responder, porque o mundo que a gente vive são várias etnias, vários grupos, várias nações. Enquanto um está limpando, outro está sujando, enquanto um está arrumando, outro está quebrando, enquanto um está educando, outro está deseducando, enquanto um está procurando a paz, o outro está procurando a guerra. Então é uma situação assim bem complexa e eu não consigo responder para vocês essa pergunta. Se eu falar aqui sim, qual que é a fórmula que eu vou fazer para isso? É um mundo que a gente vive, ser humano, difícil de entender. Bom, então encerramos esse podcast. Agradecemos para cada um que vê e agradecemos também a sua presença aqui por ter vindo, cedido esse tempo para nos deixar fazer essa apresentação com você.